No setor elétrico, a transição energética no Uruguai já acabou. Acabou há 5 ou 6 anos atrás. A gente já chegou a 98% de fontes renováveis. No Uruguai, as emissões médias por cada quilowatt-hora que a gente consome são 30 vezes menores que o promédio mundial. O que está na base, aquilo que comanda tudo, é a eólica e a solar. O ponto é fazer a combinação certa das diferentes fontes. A transição energética não só é possível, como ela já existe no nosso vizinho Uruguai. Pois é, o Clima Sem Fake de hoje vai conversar com o ex-secretário de Energia do Uruguai, hoje diretor executivo da Fundación IVI, Ramon Mendes, que vai falar sobre como foi todo o processo do nosso vizinho e que sim, é possível uma integração na América Latina. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Primeiramente, poderia nos explicar como está sendo a transição energética no Uruguai? Claro que sim, certo? É um grande prazer para mim estar com você aqui. Primeira coisa, no setor elétrico, a transição energética no Uruguai já acabou. Acabou há 5 ou 6 anos atrás. A gente já chegou a 98% de fontes renováveis, com uma combinação da hidrelétrica tradicional, mas a metade desse 98% são fontes não tradicionais, quer dizer, eólica, solar e biomassa. Então, a transição importante a gente já fez. E teve consequências super interessantes. A primeira e mais importante é que a gente conseguiu reduzir muito o custo de geração de eletricidade do consumo do país. Mais ou menos reduzimos a metade. O segundo assunto interessante é que a gente ficou completamente independente das flutuações dos preços dos commodities energéticos. Como a gente não tem quase, não temos carvão, quase não temos nem gás natural, nem petróleo, então não dependemos das flutuações dos preços. Quer dizer, por exemplo, não teve nenhum impacto o que aconteceu com a guerra na Europa, porque, bom, o preço o custo da geração da eletricidade é fixo por 20 anos. O terceiro impacto positivo do ponto de vista econômico que foi uma grande geração de novos empregos. Criamos uns 50 mil novos empregos para um país de só 3 milhões de habitantes. Quer dizer, isso foi mais ou menos um acréscimo de 3% da força laboral do país só pelo processo de transição energética. Além de todos os impactos positivos do ponto de vista econômico, talvez o mais importante é que a gente mostrou que é possível gerar um sistema com quase metade de fontes intermitentes. Muitas vezes se pensava assim no mundo, muita gente dizia, acreditava que não era possível operar um sistema com muita eólica, muita solar. Bom, a gente mostrou que isso não é assim, não. O ponto é fazer a combinação certa das diferentes fontes. Naturalmente, você pega um parque eólico, um parque solar, ele sozinho é intermitente, claro, e você não pode controlar, certo? Mas a combinação, a complementaridade das diferentes fontes dá uma estabilidade ao sistema que um parque só não pode dar, naturalmente. E aí é o que a gente mostrou, sem nenhum tipo de armazenamento de energia, só manejando, operando da forma complementar as diferentes fontes, a gente mostrou que pode ter um sistema funcionando com quase 100%, não 100%, mas 98%. E, naturalmente, a gente tem aí as fontes fósseis, que são mais caras, têm outras dificuldades, mas eles fazem um backup geral, quer dizer, se a gente tiver algum problema, eles estão aí. Esse é o 2%, mas só 2% de fontes fósseis. A gente conseguiu mostrar que esse sistema é possível, que pode funcionar, e aliás está funcionando há 5 ou 6 anos atrás. O senhor poderia contar um pouquinho como foi a trajetória? Que aqui no Brasil existe algumas pessoas que falam que a fonte intermitente precisa de gás, enfim, a gente tem essa geração da hidrelétrica. Como foi esse processo e a importância das políticas públicas também estarem olhando? Aliás, qual seria esse sistema necessário? Quais seriam esses stakeholders, vamos dizer assim, que possa Claro, fazer essa diferença? claro, esse assunto é fundamental, porque
Naturalmente, os sistemas elétricos são muito sensíveis, têm muita importância para o desenvolvimento do país, para a energia que a gente precisa nos hogares. Então, um assunto super sensível. No Uruguai também tinha muitas pessoas que falavam aquilo de que o gás natural é o combustível da transição, coisa que não faz nenhum sentido, claramente. No Uruguai, as emissões médias por cada quilowatt-hora que a gente consome são 30 vezes menores que o promédio mundial, né? Quer dizer, quando você realmente passa do gás natural, passa do combustível fósseis, reduz realmente de maneira importante as emissões, quase a zero as emissões. No Uruguai, o que está na base, aquilo que comanda tudo, é a eólica e solar. Nós temos a potência instalada de eólica mais solar é mais ou menos a mesma coisa que o pico de demanda do país. Isso quer dizer, quando a gente tem suficiente vento, suficiente sol, quase 100% da eletricidade do país vem só de vento e sol, só isso. E o resto das outras fontes, o que eles fazem, fundamentalmente hidráulica no nosso país, complementa as intermitências individuais de cada um dos parques eólicos e solares. Então, naturalmente, como você perguntou, o mais importante de tudo foram as políticas públicas, quer dizer, ter uma liderança do Estado incrível, construindo o que eu chamo o ecossistema transformador completo, com as novas regulações, a nova forma de planejar o sistema, a nova forma de operar o sistema, também o novo modelo de negócio. As energias renováveis não têm nada a ver com as energias fósseis. Você precisa de contratos de largo prazo. E o que temos no Uruguai hoje em dia é um sistema que está quase 100% sob contrato. Quer dizer, o mercado spot, aquele mercado que tem a ver com as variações dos preços hora a hora, ele quase não existe, porque quase toda a energia que a gente consome está sob um contrato a longo prazo, e foi isso que nós conseguimos ter uma estabilização do custo, uma redução do custo, como eu dizia, quase a metade do que a gente tinha antes. Pensando num país do tamanho do Brasil e até mesmo da América Latina, o projeto de transição energética, como foi feito no Uruguai, é possível para a gente replicar aqui no Brasil e talvez até ter. E indo para uma segunda pergunta, é possível uma integração latino-americana? Olha, para um país grande, que nem o Brasil, a Colômbia, por exemplo, é muito mais fácil que para o Uruguai, porque pensa que você tem a possibilidade de complementações de uma região com outra região. Aquilo que você fala de integração entre diferentes países, por exemplo, a Europa faz isso perfeitamente. Por exemplo, a gente, na Europa, eles têm a Dinamarca com a Noruega, eles têm uma complementação, muito vento na Dinamarca, muita água na Noruega, então eles complementam o vento de um país com a hidrelétrica do outro, eles conseguem uma porcentagem muito alta. Mas quando você tem um país pequeno como o Uruguai, a gente faz isso no interior do país. Mas quando você tem um país que nem o Brasil, que nem a Colômbia, que nem Chile, o Chile é um pouco mais complicado, mas aí você pode ter complementações de diferentes regiões. Então, quando você tem vento num lugar, não tem outro. Quando tem sol num lugar, talvez não tenha outro. Então, aí a possibilidade da complementação entre fontes é muito mais simples. Você só precisa mais linhas de interconexões entre as diferentes sub-regiões do país, mas é o interior do país. Simplesmente tem maior interligação de diferentes regiões e você pode aproveitar aquela complementação entre fontes. Então, é muito mais simples. Mas para a segunda pergunta, se a gente pudesse fazer uma integração já da América Latina, aí as vantagens são incríveis, né? Tem muitos estudos que mostram, por exemplo, que se a gente conseguisse fazer uma integração maior dos sistemas, por exemplo, Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, vamos falar do sul, do Cono Sul, teria muitos bilhões de dólares por ano de benefício econômico. Depois tem que ver como se compartilham esses benefícios, mas para o sistema total, o fato de poder compartilhar, quando um país tenha mais, vender para outro e vice-versa, aí os custos reduzem de um jeito incrível, né? O repago das linhas de interconexões ou, eventualmente, de toda a tecnologia que você precisa para passar de um país a outro eletricidade, em muito pouco tempo você consegue repagar os investimentos. Certamente, se a gente conseguisse pensar de uma maneira mais integrada nos nossos sistemas,
as vantagens econômicas são tão medidas que seriam tremendamente importantes. E finalizando, não precisa, então, para essa transição, ter fósseis ainda? Nós temos 2% no ano regular, na água normal, temos 2% de fontes fósseis. Fazemos isso sem nenhum tipo de armazenamento, sem bateria, sem nada. Chegar a 100%, possivelmente, sim, seria um pouco mais caro, precisaríamos baterias, precisaríamos outra coisa, mas chegar a 98%, 99% para um país que nem o Uruguai, que nem o Brasil, que nem a Colômbia, é alguma coisa que a gente pode fazer já, somente redução de custos, somente isso. Claro, já para um país que nem Chile, ou que nem Argentina, que nem México, que não tem tanta energia hidráulica, já talvez não é possível chegar a só 2% de fósseis, mas não mais de 10, 15% de fósseis, você consegue gerar um sistema quase mais de 30% renovável. Mas para nossos países, sem dúvida que chegar além do 95, 96, 97% é uma coisa que funciona e é muito mais barato. Muito obrigada, Ramon. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Uma ótima semana para ti. Tchau. Você também.